Um milionário demite sua faxineira sem motivo aparente. Ela desmaia de emoção. Mas o que o filho adolescente disse para o pai mudou completamente essa história e transformou toda a família. Você não vai acreditar no desfecho emocionante. Antes de começar essa história incrível de redenção e segundas chances, eu preciso saber: de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora sim, vamos para a história. A mansão dos Almeida brilhava sob o sol de São Paulo como um monumento ao sucesso empresarial. Ricardo Almeida, CEO de uma das maiores construtoras do país, caminhava pelo corredor de mármore com passos firmes e irritados. Seus olhos escuros fixaram-se na figura pequena e discreta de Dona Maria, que limpava cuidadosamente os vitrais da biblioteca. A senhora está demitida, declarou ele friamente, sem sequer parar completamente. Dona Maria ergueu os olhos, surpreendida. Suas mãos enrugadas tremeram levemente enquanto segurava o pano de limpeza. Mas, senhor Ricardo, fiz algo errado? Não preciso dar explicações. Pegue suas coisas e vá embora. O departamento financeiro depositará seus direitos, respondeu ele, já se afastando. A verdade era que Ricardo Almeida estava passando por um momento turbulento. Sua empresa enfrentava investigações, sua esposa havia pedido o divórcio recentemente e ele sentia que estava perdendo o controle. Demitir alguém e exercer seu poder era uma forma distorcida de recuperar alguma sensação de autoridade sobre sua vida. Dona Maria havia trabalhado naquela casa por 12 anos. Chegara ainda jovem, viúva e com um filho pequeno para criar. A mansão dos Almeida tornou-se sua segunda casa, e ela tratava cada cômodo com o carinho de quem cuida do próprio lar. Conhecia cada quadro na parede, cada planta do jardim, cada mancha difícil no mármore italiano. Pedro, o filho de 16 anos de Ricardo, estava descendo as escadas quando presenciou a cena. Alto e magro, com os mesmos olhos escuros do pai mas com uma expressão muito mais gentil, ele viu o desespero silencioso no rosto de Dona Maria. Pai, espera, chamou ele, descendo os últimos degraus rapidamente. O que está acontecendo? Assunto de adultos, Pedro. Volte para seus estudos, respondeu Ricardo sem olhar para trás. Mas Pedro não era mais uma criança que aceitava a ordem sem questionar. Ele se aproximou de Dona Maria, que já começava a juntar seus pertences com lágrimas nos olhos. Dona Maria, o que houve? Seu pai me demitiu, meu menino, ela disse com voz embargada. Vou ter que ir embora. Pedro sentiu uma revolta crescer em seu peito. Dona Maria não era apenas a faxineira da casa. Ela era quem preparava seu chocolate quente nas noites frias, quem ouvia suas preocupações quando seus pais estavam ocupados demais. Quem nunca esquecia seu aniversário mesmo quando todos os outros esqueciam. Pedro correu atrás do pai, alcançando-o no escritório. Pai, precisamos conversar. Por que você demitiu a Dona Maria? Ricardo suspirou irritado. Pedro, você não entende de negócios ou de como administrar uma casa. Essa decisão não lhe diz respeito. Claro que diz respeito. Ela trabalha aqui há 12 anos. Ela é praticamente da família. Família? Ricardo deu uma risada amarga. Ela é uma funcionária, Pedro. Nada mais. E eu posso demitir quem eu quiser, quando eu quiser. Mas sem motivo. Isso é crueldade. Ricardo bateu a mão na mesa. Crueldade é o mundo lá fora. É o que seus colegas de colégio particular não sabem. É o que você não entende ainda. No mundo real, as pessoas são substituíveis. Não posso me dar ao luxo de ser sentimental. Pedro olhou para o pai com uma mistura de tristeza e decepção. Quando você se tornou essa pessoa? A mãe tinha razão sobre você. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Ele se virou bruscamente. Saia do meu escritório. Agora. Mas Pedro não se moveu. Você sabe o que a Dona Maria faz com o dinheiro que ganha aqui? Ela sustenta a mãe doente e paga a faculdade do filho. Você sabe que ela acorda às 5 da manhã para chegar aqui às 7? Você sabe que ela nunca em 12 anos faltou um único dia? E daí? Retrucou Ricardo, mas sua voz tinha menos convicção. E daí que essas coisas importam? Lealdade importa. Gratidão importa. Pedro respirou fundo. Você sempre me ensinou que um homem é medido pela forma como trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Ou isso era só conversa? Ricardo ficou em silêncio, as palavras do filho ecoando em sua mente. Eram palavras que ele próprio havia dito, ensinamentos que receberá de seu próprio pai, hoje falecido. Quando foi que ele se afastou tanto desses princípios? Pedro continuou, sua voz mais suave agora. Pai, sei que você está passando por um momento difícil. Sei que o divórcio te machucou, que a empresa está com problemas.
Mas descontar isso em quem não tem nada a ver não vai fazer você se sentir melhor. Ricardo afrouxou a gravata, sentindo de repente o peso de todos os seus 45 anos. Sentou-se pesadamente na poltrona de couro. Você não entende a pressão que eu enfrento, Pedro. Então me explica, disse Pedro, sentando-se na cadeira em frente. Conversa comigo, pai. Como você costumava fazer antes de ficar tão distante? Houve um longo silêncio. Ricardo olhou pela janela do escritório, vendo o jardim meticulosamente cuidado por Dona Maria. Estou perdendo tudo. A empresa pode ir à falência. Sua mãe me deixou. E eu me sinto impotente. E demitir a Dona Maria te faz sentir menos impotente? Ricardo passou as mãos pelo rosto. Me faz sentir que ainda tenho controle sobre alguma coisa. Mas isso é uma ilusão, pai. Você só está machucando alguém inocente. Naquele momento, eles ouviram um baque no andar de cima. Ambos se levantaram rapidamente e correram escada acima. Encontraram Dona Maria caída no chão do corredor, pálida e ofegante, com uma das mãos no peito. Dona Maria! Pedro se ajoelhou ao lado dela. Pai, chama uma ambulância. Ricardo ficou paralisado por um momento, vendo a mulher que trabalhou fielmente em sua casa por mais de uma década lutando para respirar. Algo dentro dele se quebrou. Ele pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para a emergência. Enquanto esperavam a ambulância, Pedro segurou a mão de Dona Maria. Fica calma, vai ficar tudo bem. Ela tentou sorrir. Desculpa, pelo incômodo, senhor Ricardo. Não, disse Ricardo, ajoelhando-se do outro lado dela. Eu que peço desculpas. Por tudo. A ambulância chegou rapidamente. No hospital, enquanto Dona Maria era atendida, Pedro ligou para o filho dela, Lucas, que trabalhava como enfermeiro no mesmo hospital. Ele chegou correndo, ainda de jaleco. O que aconteceu com minha mãe? Perguntou Lucas, desesperado. Pedro explicou a situação, omitindo a parte da demissão. Mas Dona Maria, mesmo fraca, insistiu em contar a verdade. Ele me demitiu, filho. A emoção foi demais para meu coração. Lucas olhou para Ricardo com raiva contida. Ela tem uma condição cardíaca. Estresse emocional pode ser fatal. O senhor sabia disso? Ricardo balançou a cabeça, sentindo-se o pior dos homens. Eu não sabia. Eu não sabia de nada sobre ela, na verdade. As horas seguintes foram tensas. Os médicos fizeram uma série de exames e estabilizaram Dona Maria. Ela havia sofrido uma arritmia cardíaca severa provocada pelo estresse emocional. Ricardo permaneceu no hospital, mesmo quando Lucas deixou claro que sua presença não era necessária nem desejada. Pedro sentou-se ao lado do pai na sala de espera. Você vai consertar isso, não vai? Não sei se posso consertar, respondeu Ricardo, com a voz cansada. Não sei se ela vai me perdoar. Você precisa tentar. Quando Dona Maria finalmente pôde receber visitas, Ricardo pediu para falar com ela. Lucas foi relutante, mas sua mãe concordou. Ricardo entrou no quarto do hospital com passos incertos, algo raro para um homem sempre tão confiante. Dona Maria, eu vim pedir desculpas, começou ele, ficando de pé ao lado da cama. Não há justificativa para o que fiz. Eu estava errado. Ela o observou em silêncio por um momento. O senhor sabe, senhor Ricardo, quando comecei a trabalhar na sua casa, meu Lucas tinha apenas 7 anos. Eu estava desesperada, sem dinheiro, sem perspectivas. O senhor e a senhora Clara me deram uma chance. Ricardo se lembrou vagamente. Havia sido ideia de Clara, na verdade. Ele mal prestara atenção na época. Nesses 12 anos viu Pedro crescer. Vi aquele menino se tornar um jovem admirável. E sabe por quê? Porque ele aprendeu os valores certos. Ele tem empatia, tem compaixão. Coisas que o senhor parece ter esquecido. As palavras doíam porque eram verdadeiras. Eu sei, admitiu Ricardo. Perdi meu caminho. Mas quero encontrá-lo novamente. Por quê? Porque agora sente pena de mim? Não. Porque meu filho me fez lembrar do homem que eu costumava ser. Do homem que meu pai me criou para ser. Dona Maria fechou os olhos brevemente. Seu pai era um bom homem. Lembro-me dele. Ele sempre cumprimentava todos os funcionários pelo nome. Sempre perguntava sobre nossas famílias. Ricardo sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Seu pai havia falecido 5 anos atrás, e ele percebeu que desde então havia se tornado progressivamente mais duro, mais frio. Meu pai dizia que caráter é o que você faz quando ninguém está olhando, disse Ricardo, sentando-se na cadeira ao lado da cama. E eu falhei nesse teste miseravelmente. Todos falhamos às vezes, respondeu Dona Maria, sua voz mais suave. A questão é o que fazemos depois. Ricardo respirou fundo. Eu gostaria que você voltasse. Não apenas voltasse, mas com um aumento significativo, plano de saúde completo e horário reduzido.
E eu gostaria de custear o tratamento cardíaco que você precisa. Lucas, que estava ouvindo da porta, entrou no quarto. Minha mãe não precisa da sua caridade. Não é caridade, disse Ricardo, olhando para o jovem. É o mínimo que posso fazer. Sua mãe dedicou 12 anos da vida dela à minha família. Ela merece ser tratada com dignidade e respeito. Palavras bonitas vindo de quem a demitiu sem motivo, retrucou Lucas. Lucas interveio Dona Maria. Deixa ele falar. Ricardo continuou. Além disso, gostaria de oferecer a você uma bolsa de estudos para fazer especialização em cardiologia. Sei que é seu sonho. Lucas ficou boquiaberto. Como você sabe disso? Sua mãe mencionou uma vez, anos atrás. Eu não estava prestando atenção na época, mas Pedro me lembrou. Pedro havia entrado no quarto silenciosamente e agora estava encostado na parede, observando. Ele sorriu ao ouvir isso. Dona Maria olhou para Ricardo com olhos cheios de lágrimas. Por que está fazendo isso? Porque é o certo a fazer. Porque você merece. E por quê? Ricardo hesitou. Porque eu preciso começar a ser o exemplo que meu filho merece ter. O silêncio que se seguiu foi pesado de emoção. Lucas olhou para a mãe, que assentiu levemente. Preciso pensar sobre isso, disse ele finalmente. Claro, respondeu Ricardo. Tomem todo o tempo que precisarem. Nos dias seguintes, enquanto Dona Maria se recuperava no hospital, Ricardo começou a fazer mudanças. Ele revisou as condições de trabalho de todos os funcionários de sua casa, aumentou salários e implementou benefícios. Mas mais importante que isso, ele começou a realmente ver as pessoas ao seu redor. Descobriu que o jardineiro, Senhor Antônio, tinha artrite nas mãos, mas nunca reclamara. Contratou um assistente para ajudá-lo. Soube que a cozinheira, Dona Rosa, tinha uma filha com necessidades especiais. Ofereceu ajuda para terapias. Pedro observava essas mudanças com esperança crescente. Uma noite, durante o jantar, ele disse: Estou orgulhoso de você, pai. Ricardo sentiu um nó na garganta. Obrigado, filho, por não ter desistido de mim. Quando Dona Maria recebeu alta hospitalar, Ricardo insistiu em buscá-la pessoalmente. Lucas ainda estava reservado, mas concordou em acompanhar. No caminho para casa, Ricardo parou em um lugar inesperado, o pequeno apartamento onde Dona Maria morava com sua mãe idosa. Senhor Ricardo, o que estamos fazendo aqui? Perguntou ela. Quero conhecer sua casa. Quero conhecer sua vida além da minha mansão. O apartamento era modesto, mas impecavelmente limpo. A mãe de Dona Maria, Dona Benedita, estava sentada na sala em sua cadeira de rodas. Ela era uma senhora de 80 anos, com olhos ainda vivos e perspicazes. Então você é o patrão da minha filha, disse ela sem rodeios. O que a demitiu? Ricardo se encolheu. Sim, senhora. E vim pedir desculpas também à senhora. Minha atitude afetou não só sua filha, mas toda sua família. Dona Benedita o estudou por um longo momento. Sabe, moço, dinheiro não faz caráter. Minha filha me criou com o pouco que tinha, mas nunca faltou dignidade nesta casa. Eu vejo isso, disse Ricardo sinceramente, olhando ao redor. Havia fotos de Lucas se formando, diplomas na parede, livros cuidadosamente organizados. E admiro muito. Durante aquela visita, Ricardo ouviu histórias sobre como Dona Maria trabalhava 2 empregos quando Lucas era pequeno. Sobre as noites em que ela estudava com o filho, mesmo exausta. Sobre os sacrifícios que fez para garantir que ele tivesse oportunidades que ela nunca teve. Ela nunca reclamou do cansaço, contou Dona Benedita. Nunca disse que era difícil. Apenas fazia o que precisava ser feito. Ricardo sentiu vergonha ao pensar em quantas vezes reclamara de problemas triviais, tendo ele todos os recursos do mundo à disposição. Lucas, que permanecerá quieto, finalmente falou: Minha mãe é a pessoa mais forte que conheço. E quando o senhor a demitiu, não afetou apenas o emprego dela. Afetou sua dignidade, seu senso de valor próprio. Eu entendo isso agora, disse Ricardo. E sei que não posso simplesmente apagar o que fiz. Mas gostaria de ter a chance de fazer melhor daqui para frente. Dona Maria serviu café, mesmo contra os protestos de Ricardo de que ela deveria estar descansando. Servir café para as visitas é questão de educação, disse ela com um pequeno sorriso. Enquanto tomavam café, Pedro, que havia acompanhado o pai, conversava com Lucas sobre medicina, faculdade e sonhos. Ricardo observava os 2 jovens e via ali o futuro, uma geração que talvez soubesse fazer melhor que a dele. Nas semanas seguintes, algo extraordinário aconteceu na mansão dos Almeida. Ricardo começou a tomar café da manhã na cozinha, conversando com Dona Rosa. Ajudava Senhor Antônio no jardim aos sábados. Perguntava sobre as famílias de todos, lembrava-se de nomes, de datas importantes. Dona Maria voltou ao trabalho, mas em um regime diferente.
Trabalhava menos horas, tinha uma equipe para ajudá-la, e Ricardo insistiu que ela fizesse pausas regulares. Mais importante, ela era tratada com o respeito que sempre merecera. Um dia, Clara, a ex-esposa de Ricardo, apareceu na mansão para buscar algumas coisas que havia deixado. Ela ficou surpresa ao ver o marido, ainda tecnicamente casado pois o divórcio não estava finalizado, conversando animadamente com os funcionários na cozinha. Quem é você e o que fez com Ricardo Almeida? Brincou ela, mas havia curiosidade genuína em seus olhos. Ricardo a chamou para conversar em particular. Eu mudei, Clara. Ou melhor, estou tentando voltar a ser quem eu era antes de deixar o sucesso me transformar em alguém que não reconheço. O que provocou isso? Nosso filho. E Dona Maria. E perceber que estava perdendo tudo que realmente importa. Clara o estudou cuidadosamente. Você demitiu a Dona Maria. Pedro me contou. E quase a matei no processo. Ricardo admitiu, contando toda a história. Mas ela teve a graça de me dar uma segunda chance. Assim como estou pedindo uma segunda chance para você. Clara balançou a cabeça. Não é tão simples, Ricardo. Não foram apenas alguns meses ruins. Foram anos de você se afastando, priorizando o trabalho sobre família, tornando-se alguém que eu não conhecia mais. Eu sei. E não espero que você volte imediatamente, ou que confie em mim de novo tão rápido. Mas quero que você saiba que estou trabalhando para ser um homem melhor. Para nosso filho. Para mim mesmo. E talvez, um dia, para você também. Clara não deu uma resposta naquele dia. Mas começou a visitar mais frequentemente, jantando com Ricardo e Pedro algumas vezes. Ela via as mudanças pequenas mas significativas. Enquanto isso, a empresa de Ricardo estava passando por uma transformação também. As investigações revelaram que alguns executivos vinham cometendo irregularidades sem seu conhecimento. Ricardo cooperou completamente com as autoridades e implementou novos sistemas de transparência e ética. Ele também mudou a cultura da empresa. Implementou salários dignos para todos os níveis, criou programas de desenvolvimento para funcionários, estabeleceu políticas de respeito e inclusão. 6 meses depois do incidente, a família Almeida reuniu-se para uma ocasião especial, a formatura de Lucas em sua especialização em cardiologia, custeada pela bolsa que Ricardo oferecerá. Toda a família estava lá. Ricardo, Clara, que havia pausado o processo de divórcio para tentar reconstruir o casamento, Pedro, Dona Maria, Dona Benedita, e todos os funcionários da mansão. Durante a cerimônia, Lucas agradeceu em seu discurso: quero agradecer a minha mãe, que sacrificou tudo por mim. E quero agradecer também ao Sr. Ricardo Almeida, que me ensinou que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem aprender com seus erros. Ricardo sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Clara segurou sua mão. Após a cerimônia, houve uma festa na mansão. Em determinado momento, Ricardo pediu a atenção de todos. Quero fazer um anúncio. Estou estabelecendo uma fundação em nome do meu pai, voltada para a educação e saúde de trabalhadores domésticos e suas famílias. Dona Maria será a diretora. Houve aplausos e lágrimas. Dona Maria estava visivelmente emocionada. Senhor Ricardo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Você sabe melhor do que ninguém quais são as necessidades, os desafios. Você pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Pedro abraçou o pai. Vovô estaria orgulhoso. Espero que sim, respondeu Ricardo. E espero que você também esteja. Sempre estive, pai. Só precisava que você lembrasse de quem realmente é. Naquela noite, enquanto a festa continuava, Ricardo se afastou por um momento para o jardim. Clara o encontrou lá, sob as estrelas. Você realmente mudou, disse ela suavemente. Quase precisei perder tudo para perceber o que realmente importa, ele respondeu. Família, dignidade e compaixão. As coisas que meu pai me ensinou e que eu havia esquecido. Acha que podemos recomeçar? Perguntou Clara. Gostaria muito de tentar. Se você me der essa chance. Ela sorriu e segurou sua mão. Vamos devagar. Mas sim, vamos tentar. Dentro da casa, Dona Maria observava pela janela, vendo o casal reconciliar-se. Lucas se aproximou dela. Você fez mais do que limpar a casa deles, mãe. Você limpou a alma daquela família. Não fui eu, disse Dona Maria. Foi o Pedro. E foi o próprio Ricardo que teve coragem de encarar seus erros e mudá-los. Mas você foi o catalisador. Sua dignidade, sua graça, mesmo quando foi tratada injustamente. Dona Maria abraçou o filho. Tudo que passei valeu a pena. Olha onde você chegou. Olha onde chegamos. E enquanto a noite avançava, naquela mansão que já havia sido apenas um símbolo de riqueza material, agora ressoava algo muito mais valioso: amor, redenção e a prova de que nunca é tarde para escolher ser uma pessoa melhor.
Ricardo aprenderá que verdadeiro poder não está em exercer autoridade sobre outros, mas em levantar aqueles ao seu redor. E que às vezes as maiores lições vêm das pessoas que menos esperamos, de um filho corajoso e de uma faxineira digna que com sua própria vida, ensinou o que realmente significa ser rico.